Aqui. Oh, muito bem, então, hoje mais um vídeo, agora com a primeira entrevista no Escafandrista Filosófico, com ninguém menos que o meu amigo, colega, parceiro, Diogo da Luz, falar sobre filosofia, estoicismo, Epiteto. Diogo, seja muito bem-vindo ao canal para a gente bater esse papo aí. Obrigado, Fernando, pelo convite. Eu já vejo seus vídeos, né? Já até comentei contigo algumas coisas que eu vi nos vídeos. O imposto negativo. Imposto negativo, era isso? Não, Autoimposto. autoimposto. Imposto negativo, acho que eu tirei de outras aulas de filosofia, ou de economia, sei lá. O imposto, autoimposto, que eu achei bem interessante a ideia. Então, eu já sou como é que se diz, um telespectador. Nem sei se a gente usa mais essa terminologia, mas já faço parte da sua audiência já, e para mim é muito bom estar aqui, podendo contribuir com um amigo que eu tenho há muito tempo. Muito bem, Diogo, muito bem. Então, vamos começar ali a série de perguntas, né? Não tem como fugir. A primeira pergunta: quem é o Diogo da Luz? Qual a tua trajetória na filosofia? Né? E qual a tua busca ou projeto futuro nela? Bom, em primeiro lugar, como a gente está entre amigos aqui, só queria te mostrar que eu estou bem acompanhado. Poxa, por que eu não peguei um vinho? Com uma loira geladinha aqui. Eu Muito pensei, bom. vou conversar com o Fernando, vou tomar uma, né? Para a Com gente certeza. se divertir aqui. Não estamos num bar, mas estamos Eu estou bem no em café, casa. porque está frio aqui no sul, né? Então, estou no café. Eu já tomei meu café antes. E agora eu tava muito quente, daí eu resolvi dar uma Muito baixar a bom, temperatura, né? muito Nossa, bom. como se estivesse muito quente aqui no sul, né? Não, hoje está um pouquinho melhor, ontem estava complicado, né? Bom, eu sou formado bacharel em filosofia, né, na mesma faculdade que o Fernando, na faculdade de DC. Não troquei o nome dessa vez. Tenho licenciatura em filosofia pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, o mestrado também, assim como o Fernando também foi meu colega no mestrado. E no doutorado, aí eu estou agora doutorando pela PUC também, Rio Grande do Sul. Não fomos colegas de doutorado, mas a gente sempre troca figurinha, né? Conversa bastante sobre os nossos temas de pesquisa. E eu espero seguir, né, essa minha trajetória filosófica, basicamente trazendo, então, desde a época da graduação, o meu interesse pela filosofia antiga. Eu, eu, eu me lembro na época de fazer o TCC, né, eu não sabia se eu ia fazer estudando algum tema ou autor do século XX, né, ou até mesmo 21, ou se eu iria para os antigos, porque eu fico realmente entre esses dois polos, assim, a filosofia contemporânea e a antiga. Mas eu fiz naquilo que realmente orientou até a minha entrada na filosofia, que é a antiguidade. Eu pretendia fazer graduação em História, e aí, na época, eu conversei com o coordenador do curso de Filosofia do IDC, que eu já conhecia antes mesmo de frequentar a universidade. Ele me sugeriu, quem sabe não estuda a história do pensamento, a filosofia antiga, né? E eu, bom, então tá, aceitei a sugestão, até porque eu estava meio indeciso, assim, quanto, né, a qual curso eu seguiria. Eu comecei direito, mas eu saí, né? Aí depois fiquei um tempo sem fazer curso superior e comecei na graduação em filosofia e segui, né? E aí então eu tenho esse interesse pela filosofia antiga já há algum tempo, né? Desde mesmo antes de entrar na graduação, eu tenho interesse pelo pensamento antigo em geral. E aí consolidou, né? E por mestrado foi assim, com doutorado foi assim. E bom, com relação ao meu tema de pesquisa, que eu escolhi, né,
é o estoicismo, né? Eu ia te perguntar isso, porque nós somos colegas na graduação, e por que o estoicismo? Eu não lembro de nenhum professor da nossa graduação que tivesse esse tema, né? Que tivesse. Eu não vi, não lembro de ter visto estoicismo na nossa graduação. O que te fez levar a escolher o estoicismo como TCC? Pois então, é, eu, por minha conta, eu, eu estudei um compêndio de filosofia, de história da filosofia, do Anthony Kenny. No Brasil saiu em 4 livros, né? Filosofia antiga, medieval, moderna, né? E contemporânea. Acho que é essa a classificação, não me recordo direito. Eu estudei os livros dele, tive acesso às escolas por ali, né? Independentemente da graduação, dos assuntos que foram abordados na graduação. E ali eu tive o primeiro contato. Mas até então não tinha realmente um interesse no estoicismo, né? Até porque nesses manuais e numa abordagem mais resumida assim da filosofia, o estoicismo ele não é muito bem explicado, né? Ele não é muito bem abordado, ele fica mais na questão da ataraxia, né? Fica mais numa reflexão mais rápida sobre é, a, a questão de não se deixar levar por prazeres, etc., né? E, de fato, se a gente pensar o estoicismo assim rapidamente, ele parece uma filosofia até meio ingênua, se a gente não buscar um conhecimento maior, né? E, e aí, o que que acontece? Depois, com o tempo, eu não sei como, o que que eu estava pesquisando, e eu caí no tema do hegemonicon, né, nesse conceito. E aí eu fui procurar sobre o hegemonicon e encontrei os estoicos. E o hegemonicon, através do hegemonicon, encontrei os estoicos e Epiteto. E aí, para consultar algum texto, né, do estoicismo em português, que até hoje, né, nós temos poucas edições, assim, né? Ah, existem muitas edições, assim, mais simplificadas, mas com traduções que não são muito boas, assim, traduções boas mesmo são bem raras ainda, em língua portuguesa. E aí eu me deparei com um texto na internet do Aldo de Nucci, que havia traduzido o Manual de Epiteto. E ali ele escrevia assim, né? Olha, se precisar, eu posso enviar, né, o manual bilíngue e tal. E eu achei interessante, entrei em contato com ele e pedi para ele me enviar o manual bilíngue, e ele me enviou. Então, e a partir de então, eu lendo o manual de Epiteto, realmente achei impressionante. Achei impressionante. E já também vacinado, né, com no final, né, já da graduação em filosofia, eu já tinha uma ideia maior do que é uma interpretação é, mais é, atenta aos conceitos, né, do que uma leitura simples, né, do manual de Epiteto. Então, eu consegui absorver bastante coisa do estoicismo por ali, já no nível introdutório, claro, e gostei bastante e resolvi fazer meu TCC em Epiteto. Escrevi sobre a liberdade, que é um tema que eu acho interessante até hoje. E depois eu segui no mestrado. E no mestrado, então, nós fomos colegas, né, e nós pesquisamos Epiteto com a orientação do Roberto Pick, aqui na PUC. E o Fernando escreveu, então, a dissertação dele sobre a ética do bem viver, que eu tenho aqui. Eu tenho o teu texto aqui, já constei várias vezes, né? Eu até já citei, né? Principalmente aquele nosso debate sobre a proálisis na época, né? Mas eu também tenho outros textos aqui que depois eu vou mostrar, né? É interessante porque esse texto aqui é da editora FI, né? Esse texto da editora FI, que é uma editora que trabalha com edições acadêmicas, né? De filosofia também. E o Fernando publicou na editora FI, eu publiquei também minha dissertação de mestrado na editora FI, e outros, né, pesquisadores em estoicismo e epiteto também publicaram, né? Que é o caso da Fernanda, lá do Rio de Janeiro, e do Tarquínio, que é o Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues, que publicou os seus 2 textos, né? Mestrado e doutorado pela editora FI.
que eu também tenho aqui os dois textos, né? Esse aqui e esse aqui. Então, eu acho que vale a pena consultar para quem tem interesse no estoicismo e Epiteto em particular, né? Eu tenho esse aqui que não é o primeiro do Aldo, né? Esse é uma publicação que ele fez, né? Não está bilíngue aqui, mas tem um branquinho que está bilíngue, né? E acho que a gente consegue baixar na internet, né? Gratuitamente, se colocar lá Aldo Dinucci, Manual de Epiteto, né? E aqui não posso deixar de mostrar a dissertação, né, do Diogo da Luz, dissertação de mestrado, né? Patos, né? Estudo passional e terapia em Epicteto, também pela editora Finer. Exato, esse texto aí foi basicamente uma pesquisa sobre como funciona o mecanismo das paixões, né, que já havia sido bem estudado, ainda está sendo bem estudado, né, mas já havia sido estudado com mais profundidade no início do século XXI, ali em 2000 e pouco, né, por pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, mas eu percebi que havia ainda uma lacuna com relação a Epiteto, e inclusive com talvez algumas bases interpretações, porque o Epiteto, por ser um estoico período romano, ele tem algumas nuances diferentes com relação aos outros, e aí eu achei interessante explorar o que seriam, então, esses distúrbio passional, essa paixão, né? Como os estoicos entendiam, como o Epiteto entende a paixão, que basicamente o Epiteto ele traz para a questão do desejo, né? Ele enfatiza o aspecto do desejo nas paixões, né? Que é um tipo de impulso que o Epiteto ele tem uma caracterização especial, tanto é que ele divide, né? Ele vai dizer, o Epiteto diz, existem 3 coisas que dependem de nós, que são nossos desejos, os nossos impulsos e os nossos assentimentos. Interessante que antes de Epitetos não se falava tanto nessa distinção entre desejo e impulso. Na verdade, nem se falava disso, né? O desejo é um tipo de impulso, mas Epiteto ele faz uma distinção acho que para fins pedagógicos, para enfatizar a origem aí desses desejos, desses impulsos passionais, né? Que está, então, para Epiteto no desejo. Então, eu acho que é interessante esse aspecto e eu resolvi fazer a minha tese em torno dessa visão de Epiteto das paixões, né? Muito bem, e é importante também, né, quando a gente fala esses termos, diferenciado que é a paixão hoje em dia, né, um sentimento, né, uma coisa boa, né? Então, eu vejo alguns professores usando paixão, né, tentando usar esse termo, usando patos no grego, paixão, vontade, amor pelo que se faz. Não, não é isso, né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que tu faz muito bem, que é essa leitura crítica dos termos, né, em epitetos gregos, para diferenciar que é aquela leitura apressada, né, que tu disse que as pessoas fazem do estoicismo como uma fortaleza interna e acaba por aí, né, como se tivesse, né, só isso, né, dá aquele exemplo do aviador que caiu e ficou lá sendo torturado, né? Então, parece o estoicismo de uma maneira muito rasa, né? E esses termos técnicos que tu traz no teu mestrado com muita propriedade, desafia os contemporâneos a pensar paixão, né? Como a gente pensa hoje, né? Sim, sim. Bom, é que num estudo filosófico a gente acaba, né, de nível acadêmico, a gente acaba se debruçando em termos, não só pela questão filológica, mas pelo aspecto conceitual, né, da filosofia. Então, isso é importante, né, por como que se utiliza aquela palavra, como se utiliza
aquele conceito. Isso, inclusive, é muito filosófico para Epiteto, né? Como nós usamos os termos. Inclusive, na minha tese, eu vou ressaltar esse aspecto, né? Da, da parte prática, com a parte prática da lógica estoica. Né? Uhum. Ela é um estudo, sim, de como nós analisamos as proposições. Ela é um estudo, sim, técnico da análise proposicional, mas ela é também um mecanismo de compreender o uso dos termos. E Epiteto traz isso com muita ênfase. Né? Como você está usando o termo irmão, como você está usando o termo é, é, bem, mal, né? As pré-noções, como você está aplicando isso é muito importante, né? Então, eu acho que isso é até uma dica, assim, para quem tem interesse em filosofia, em que sentido você está usando os conceitos, né? Quando você fala de vontade, quando você fala de amor, quando você fala de medo, a que especificamente você está se referindo? Talvez outra pessoa usando esses termos está se referindo a uma coisa diferente de você. E aí muitas vezes os debates eles não é, não chegam a conclusões satisfatórias por causa disso, né? Bom, Wittgenstein já falava sobre essa confusão linguística, né? Então é importante a gente saber como se diferencia então um estudo filosófico acadêmico de uma simples leitura comum, assim, né? Dos estoicos, né? Ou de Epiteto, ou de Sêneca, né? A partir do momento que a gente analisa mais a forma como eles utilizam os conceitos, a gente começa a aprofundar, e aí, bom, aí os estudos acadêmicos dão conta disso, né? E, bom, acho que Não, com é relação... interessante porque eu falei para o Aldo esses dias, né? Mandei a mensagem para ele. Estamos fazendo o dossiê de Epiteto, né? O primeiro dossiê de Epiteto, né? Brasileiro, um negócio fantástico. E aí eu disse, Aldo, eu tô louco para largar os históricos, mas eu não consigo, porque eles têm uma ética das virtudes muito robusta, 600 anos no mínimo de atividade de escola, nenhuma escola durou na antiguidade 600 anos, né? Então, a ética das virtudes dele, que eu tentei dar uma pincelada no meu doutorado, é muito robusta, é diferente, e resolve questões que Aristóteles não resolveu, que sempre quando se fala de ética das virtudes, se fala sempre em Aristóteles. A epistemologia de representação, da representação no estoicismo é muito rica. A lógica deles poxa, onde a gente olha para o estoicismo, né, ele tem assim 600 anos de atividade fulgurosa, conceitual, respondendo a acadêmicos, respondendo aos céticos, né? Então, fundamentou com certeza a religião em suas várias acepções, exercícios espirituais no Loyola, são exercícios epictetianos. Então, ao mesmo tempo que teve o estoicismo foi impressionantemente forte, depois ele sumiu, mas ele ficou na surdina, né? Aí ele ficou refém dessas leituras, essas leituras cristãs, essas leituras religiosas. Ele continuou na surdina, né? Tu, Diogo, tem uma perspectiva histórica que eu gosto muito, né? Pode até dizer mais sobre isso, mas assim, depois do florescimento, 600 anos, 500, 600 anos de escola, ela continuou ativa. Ela continuou, o Grotius usou lá o oikeiosis para fundamentar a política, né? O Foucault falou deles no final da vida dele, quer dizer, o estoicismo continuou na surdina, trazendo conceitos, só que, claro, aí lidos de maneira, às vezes, rasa e preconceituosa no sentido né, daquela perspectiva. Né? E aí, o que nós estamos fazendo hoje, que eu acho, no Brasil, é exatamente tirando da surdina e colocando ele de novo para cima, lendo os originais em grego, em antigo, em latim, né? Eu acho que isso é um trabalho assim fantástico, né? Que o professor Aldo está fazendo e que nós dois e tu está presente aí nesse trabalho. Tu acha que isso que eu falei assim, esse problema histórico de leitura do estoicismo ajudou ou atrapalhou, né? Quando ele ficou na surdina?
a compreender o estoicismo. Isso tu concorda comigo, né? Pode ser que não. Não, eu acho que é os dois, é os dois. Ele tanto é interessante porque ele se manteve, né? Mas também o lado ruim é que eu já ouvi falar, tipo, olha só, esse elemento da filosofia estoica, esse elemento do estoico, não. Esse elemento aí em Spinoza a gente vai lá, parece que os estoicos pegaram de Spinoza, sabe? Umas inversões assim, Isso. né? ou que Kant, olha só, Kant tem umas coisas assim que parece que o estoicismo é parecido com o Kant. Não, é o Kant que vai, né? Exatamente. Que pega lá a ideia, lógico, ele já é diferente, Kant é diferente. Os estoicos não são kantianos, tá? Nem são espinosistas. Se é para dizer alguma coisa, seria o contrário. Mas, assim, o Kant, quando ele fala quando ele vai desenvolver sua teoria, né, da sua moral, ele traz elementos que estão em Cícero e que Cícero pega dos estoicos. Né? Isso tem um estudo até de um brasileiro, né, que fala sobre isso, eu esqueci o nome dele. Um brasileiro que ele, lógico, ele se alimenta de estudos do exterior, mas ele deixa mais robusto esse estudo que mostra a influência dos estoicos e de Cícero, né, na filosofia kantiana. E você falou Foucault, existem vários outros aí, né? Isso aí se estenderia bastante, né? Essa influência estoica na história do pensamento aí. Mas o que eu vejo como relevante no sentido filosófico é mais ou menos isso, mas no religioso, né, em que nós temos, se a gente vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, não no Antigo, no Velho Testamento, né, no Novo Testamento, que foi escrito ali em grego, né, a gente lê termos, principalmente no Evangelho de João, do Logos, né, ele é altamente estoico, aquele Logos ali. Não é a mesma coisa, não é, mas a gente vê a influência, né? Porque era um vocabulário, uma forma de se referir daquela época, né? E aí eles utilizam. Se a gente vê, por exemplo, Paulo tem várias passagens em que ele demonstra um conhecimento de estoicismo, né? Ele, ele sabe o que está falando ali. O Paulo era ele era muito erudito, né? Ele teve uma boa formação, então ele sabe quando ele está se referindo a elementos de filosofia, né? Quando ele vai lá fazer a pregação dele em Atenas, ele sabe com quem ele está lidando, né? Então, é, nós temos esses elementos no cristianismo, nós temos esses elementos na tradição ocidental, né? Tanto na religião quanto na filosofia, né? E eu percebi, agora, não sei se eu já posso entrar um pouco na minha tese, né? Porque Claro. o assunto está convergindo, né, para isso. Bom, eu sugeri, né, que o vídeo fosse tematizado, o título, né, do vídeo fosse, né, uma espiritualidade sem esperança, né, ausente de esperança. Bom, isso foi, claro que foi de propósito, né, mas isso foi porque a gente está acostumado, não sei todas as religiões, né? Não vou falar de todas as religiões do mundo, não tem como. Mas, assim, está acostumado, na grande maioria das vezes que nós falamos do divino e de uma experiência religiosa, isso, de alguma maneira, não tem como ser explicado por via racional. Ou você acredita ou você não acredita, ou você é tocado por aquilo ou não é tocado. Né? Há um caráter intuitivo, por vezes místico, nisso tudo, né? Então bom, é um assunto que, como é que eu vou fazer para te convencer, né? Você tem que sentir de alguma forma. Então, não é à toa, por exemplo, que nas experiências de Agostinho, da conversão dele, ele utiliza muito daquilo que ele aprendeu, que é a retórica. Então, o texto das Confissões, por exemplo, e outros textos do Agostinho são altamente retóricos. Por quê? Porque ele não quer te passar ou convencer o leitor, né, necessariamente pela razão, né? Ele quer tocar você. Então, por isso que ele utiliza muito a retórica, ele quer envolver
naquele sentimento religioso, ok? Só que tem um ponto que é interessante, né? Por exemplo, os estoicos, como eu tratei antes aqui, das paixões, né? As paixões seria mais ou menos o que a gente fala de emoções, né? Grosseiramente falando. Por que grosseiramente falando? Porque as emoções ou as paixões, entendidas dessa forma no estoicismo, elas têm um componente racional, ok? Elas nunca são ausentes de representações. Então, a gente pode dizer, inclusive foi um debate, que eu até trago um pouco disso na minha dissertação de mestrado. Houve um debate de como simplesmente, né, seria um processo emocional, né, que não é simplesmente apenas uma, um, um pensamento assim, um pensamento não, um impulso meramente calculatório, de uma racionalidade de calculadora, assim, né? Não, ele tem um componente aqui de conteúdo, que preenche, né, essa racionalidade, assim, digamos, né? E aí tem um debate dos estoicos de onde vem isso, se o corpo da gente influencia, né? Não é só uma questão de razão, né? O Posidônio já fala em um aspecto anímico, né? Que ele traz de Platão, né? De um impulso anímico que ele insere dentro da perspectiva da alma estoica, né, através de uma nova ideia de oikeiosis. Então, mas isso é interessante, mas na medida em que a gente entende que, para os estoicos, o impulso, um impulso, qualquer impulso, não, pode ser um impulso que a gente, por exemplo, um impulso de esticar a mão, né, ou simplesmente a minha tendência de esticar a mão, mas se eu não puder esticar a mão, já é impulso, né? Por exemplo, se eu quero esticar a mão aqui, mas eu não posso, já é um impulso, né? Então, o impulso não necessariamente é um movimento corpóreo. Só para a gente deixar bem claro. O impulso é uma tendência da alma, né? Uma forma que ela vai se projetar para fazer algo. Então, uma emoção, ela é um impulso para os estoicos. E isto sempre nisso sempre está envolvido, agora trazendo um termo talvez mais fácil de entender, uma opinião, ok? Então, dentro dessa perspectiva, como pensar um sentimento religioso no estoicismo? Como pensar isso, né? Porque para eles, diferentemente de outras abordagens religiosas, isso se dá por uma percepção racional, né? E interessante que, agora mais focado no Epiteto, que é quem eu estou pesquisando, e interessante que para o Epiteto parece que muitos colocavam, alguns intérpretes colocam o seguinte, que Epiteto ele tem uma visão mais religiosa do estoicismo, mais piedosa, e isso influencia demais na filosofia de Epiteto a ponto de não ser possível pensar a ética do Epiteto sem a sua piedade, sem a sua religiosidade, muitos colocam, ok? E nisso se fala muito, e nessa ideia se começa a colocar muito uma questão de, tá, mas se você tira Deus ali de Epiteto, acaba a filosofia dele. Então você precisa acreditar em um Deus e num Deus providente, como é o Deus de Epiteto. Portanto, se você não tem essa crença, Epiteto é como se morresse para você, assim, a filosofia de Epiteto, como se fosse morresse para você, né? E alguns textos, alguns exploram isso de maneira bem enfática, alguns intérpretes exploram isso, outros nem tanto, né? Já ponderam mais as questões do estoicismo, né? Como Anthony Long, que eu acho que ele pondera muito mais isso, ele trata desse assunto, mas ponderando muito mais, porque é um grande estudioso, claro, um grande tradutor também. Mas eu ainda assim me causava um certo desconforto com essas interpretações que acusavam, de certa forma, Epiteto como muito, não como piedoso, porque ele de fato ele é, mas assim como
como dependente demais de uma visão religiosa, assim. E aí, tá, mas o que que eles entendem por uma religiosidade aqui? O que que eles estão falando disso, né? E aí, tem um filósofo que está nas fronteiras do pensamento, que é o Luc Ferry, né? Uhum. E ele tem livros que falam sobre viver bem, aprender a viver, que eu acho que é o título de um livro dele. Uhum. E ele toca muito em filósofos como Nietzsche, né? Mas ele também toca muito na filosofia estoica. Ele gosta de, muitas vezes, trazer esse parâmetro do estoicismo em comparação com o cristianismo e como deixou-se de ter uma forma de ver as coisas e passou-se a ter outra forma de ver as coisas, né? Quando o cristianismo, ele realmente fica grande, né? Dentro da sua proposta religiosa, e ele influencia por demais, então, o Ocidente, né? E o Luc Ferry, ele compra muitas ideias do estoicismo, mas o que acontece? Ele chega nesse ponto e ele diz, não, a filosofia de Epiteto aqui demonstra bastante, né, a forma como a providência divina e o destino pensado pelos estoicos, fica difícil da gente trazer essa filosofia para os dias de hoje por causa disso, né? Pela forma como eles entendem o divino, né? E aquilo eu achei estranho também aquilo, né? Porque eu sei que é diferente do que a gente pensa hoje em dia, são tantos anos de diferença que a gente, por exemplo, falar no pensamento ateu hoje não é a mesma coisa que falar o ateísmo equivale hoje, ele está muito mais comparado com uma religião revelada, né, em contraposição a uma religião revelada, do que uma espiritualidade filosófica que fala em divino, Perfeito. né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Quando você vai contrapor, não é a mesma coisa. O segundo ponto o Epiteto, apesar dele falar no divino, da importância do divino para sua filosofia, ele ainda entende o divino dentro da concepção grega, que é aquilo que é a excelência, né? A excelência no mundo, aquilo que é muito bom, que é fantástico, nossa, que coisa maravilhosa, esse é o divino. Quando um comportamento humano é fantástico, ele é divino, né? Quando alguém age muito bem, de forma excelente, ele agiu divinamente. Então, você não precisa necessariamente justificar o divino, né? Para aí, então, ter uma espiritualidade. Não, você não precisa ficar justificando. Basta você, se você agir muito bem, excelentemente, você vai estar agindo divinamente ou não. Não precisa justificar isso. Então, esse é um ponto interessante. E o outro ponto, né, que remete ao título, que é o seguinte: os estoicos entendem que a natureza, ela é divina nas suas mais variadas formas. Então, a natureza quando um leão come uma lebre, o divino está ali. Quando alguém comete uma injustiça, o divino não está ali no seu esplendor, mas na base ele está, porque ele está na natureza, né? O que acontece, como os estoicos falam, como de mal, podemos dizer assim, ou de defeituoso, que a gente poderia dizer assim na natureza, eles entendem isso como efeitos colaterais do próprio mundo. E eles entendem que o divino, aí é um elemento que seria mais debatível, que é eles incorporam esses elementos defeituosos, que sejam maus, dentro da articulação natural da melhor forma possível. Então, o divino seria incorporar essas questões também
difíceis da gente, né, que são ruins, que a gente julga erradas ou más, dentro da natureza, né? E eles dão um exemplo muito simples, que vem de Heráclito, né? Como é que você pode falar da virtude se não houver vício? Como você pode falar ou defender a justiça se não houver injustiça? Você não consegue falar em virtude nem em justiça se não houver o oposto, né? O divino, para os estoicos, ele não é a perfeição do céu. Não, ele é a natureza aqui e agora, do jeito que é. E com os problemas que a gente vê, é assim. Porque se nós não vemos como é que nós vamos conseguir ver que algo pode melhorar se não tiver algo que não está muito bem, né? E, e se à medida que você entende o divino como na natureza como ela é, você não tem necessariamente de um desejo não, agora entrando a esperança de algo melhor. No máximo que você pode focar, que a gente poderia talvez trazer como esperança, é a seguinte: a esperança de eu ser melhor perante o que está acontecendo, e não de eu estar numa situação melhor externamente. Isso talvez seja muito difícil para nós pensar. É difícil nós pensarmos pelas categorias da religiosidade cristã, né? Porque para Epiteto, para os gregos, o divino é natural, não tem sobrenatural, né? É racional pensar. E aí ele é muito parecido com o taoísmo, o yin yang, né? A união dos contrários com Heráclito. É muito parecido. Não é à toa que os estoicos vão Heráclito, né? Mas se a gente pensar que o mar pode tanto a gente navegar nele quanto morrer afogado, que a chuva, tanto quanto melhora a plantação, pode inundar uma cidade, o bem e o mal, o certo e o errado, estão na natureza. Ela não é nem boa nem má, ela é. Agora, quando a religião coloca como o divino sumamente bom, só ele é bom, duas coisas acontecem. Primeiro é que ele deixa de ser livre, né? Deus cristão não é livre, né? Ele não pode fazer o mal, mas não pode nem pensar o mal, né? Ele só pode fazer aquilo, né? Aí tem que inventar o mal, aí tem que inventar o lado ruim, que é o diabo, né? E aí então se fez uma cisão na realidade. E para os estoicos não tem essa cisão, porque a realidade não é boa nem má, ela é, né? Então eu sou ateu, né? Eu sou ateu e é bem o que tu disse, eu sou ateu na contraposição a essa religião revelada que cindiu a realidade em dois, fez uma realidade binária, né? Mas não tem nenhum problema em compreender a divindade estoica. Porque ela cabe dentro de uma racionalidade natural. Isso. Entende? Então, essa sua percepção assim, é super interessante. É que nós estamos sempre no parâmetro binário de uma realidade cindida de bem e de mal. Né? Nesse sentido, sim, eu falo muito, né, eu até escrevi um artigo sobre o estoicismo e o Vedanta, falando das metafísicas dele, né? Mas o taoísmo, e aí tem outra frase que é fantástica, né, Diogo, que é seguir a natureza, que o taoísmo também, né? Mas para o taoísmo, a natureza é a natureza física mesmo. É seguir a água, o vento, entendeu? A chuva, e a frase, né? A finalidade do estoicismo também é o bom fluxo, né? A euroia, né? Que eu gosto de escrever, né? Então, eu acho que é complicado para o entendimento hoje do estoicismo, essa divindade estoica, pelos parâmetros, né, religiosos, cristãos que nós temos hoje. Exato. Que nós temos essa cultura no Ocidente, né? Nós no Oriente também tem coisas próximas do estoicismo, mas ainda também existe a questão de uma revelação, né? Ou de um acesso místico, ok? Uhum.
Dentro do estoicismo, alguns defendem que há uma certa mística. E eu acho que sim. Mas ela é diferente dessa mística apofática, que você não pode falar do divino. No estoicismo, você fala muitas coisas do divino, porque ele está aqui, ele é fenômeno, né? Então você fala, o divino está me iluminando agora, porque é isso aqui que está acontecendo, né? Então não é só a natureza que a gente vê da vegetação, da terra, não, é a natureza cósmica e tudo que está acontecendo nela, né? Então, o Durro, um intérprete de Epiteto, ele fala, você pode falar, o estoicismo é o contrário da teologia negativa, né? Aquilo que você diz que não pode falar de Deus, não, o estoicismo é o contrário disso, né? Você não consegue, né, expressar Deus. O estoicismo é o contrário, você pode falar muito de Deus, né? Pode falar demais, assim, porque tudo, né? Então, isso é interessante. Lógico, uma coisa é o que é o foco da minha tese, que é tratar da forma como Epiteto lida com o divino e da forma como talvez nós, hoje em dia, leríamos Epiteto, por exemplo, com algumas modificações, talvez, ou não, né? Não é tanto esse o meu foco é mais histórico e na própria percepção de Epiteto, né? Eu não tenho como, não é o meu principal foco trazer Epiteto para os dias atuais, apesar de que eu tenho o projeto de trazer isso no meu último capítulo, né? Uma abertura, talvez alguém queira seguir esse projeto, e que eu acho que é bem interessante, mas eu tenho a impressão que se exigiria demais, assim, porque eu acho que exigiria um conhecimento muito grande também de uma perspectiva contemporânea da física, né, que é uma coisa muito interessante para os estoicos, muito importante, e que hoje em dia, né, como a teologia ela é um ramo da física no estoicismo, como é que nós falaríamos da teologia como um ramo da física hoje, né? E dentro do que se entende de física hoje também. Então, eu acho que é um projeto bem mais ousado, assim. Mas em linhas gerais, eu posso dizer que talvez o principal desafio seria trazer a teleologia, que é essa ideia de finalidade, né, de um porquê, né, na qual os estoicos trazem com muita ênfase para explicar o divino, né, que hoje em dia nós não temos mais, não se considera, após Darwin, como uma teoria como uma teoria relevante, né, para se falar sobre o divino, né, e sobre os fenômenos naturais. O que basicamente seria teleologia, né? Teleologia é entender que todos os fenômenos na natureza têm um porquê, né? Tem uma motivação divina alguns dizem por trás, né? Dentro do estoicismo não é por trás, é aqui, não tem nada por trás, é tudo aqui, né? E após o Darwin, com a sua ideia de seleção natural, né, das espécies por seleção natural, ele veio explicar, veio demonstrar que não existe uma finalidade para a existência, por exemplo, das lagostas ou do olho, né? Isso tudo é uma questão de adaptação as espécies vão se adaptando, vão vingando, e as que não se adaptam, não, né, vão desaparecendo, né? Mas existem ainda debates sobre isso, né? Só que eu acho que o debate ainda contemporâneo acerca desse assunto em Darwin e teleologia, que basicamente dos estoicos seria a teoria do desígnio inteligente ou design inteligente, né, na natureza. Isso aí ainda está muito contaminado por religiões de perspectiva de teologia revelada, né? Então, eu acho que o estoicismo teria muito mais a contribuir para esse debate do que uma religiosidade que parte de uma ideia de revelação, porque se a gente for ver filosofia da natureza, né, e não física, ok? Entender como fez o Newton lá. O Newton, ele escrevia sobre filosofia natural, filosofia da natureza, ok? Física foi um termo que depois a gente começou a adotar contemporaneamente para expressar o que a gente entende hoje por física, porque física antes era fúcios, né? Seria
a brotação, a Isso. brotação, fenômeno de brotação, que hoje já, pela matematização da física, já é outra coisa. Mas eu acho que o estoicismo teria muito mais a colaborar por essa visão, um debate que traz algum tipo de desígnio na natureza do que as próprias religiões reveladas tentam trazer para falar sobre Deus, porque chega uma hora que eles falam, não, isso aqui tu tem que crer ou não. E o estoicismo não tem essa, você tem que crer ou não. Você tem que explicar, né? Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que o estoicismo estaria na frente, sabe? Na verdade, eu acho que ele está na frente sempre aqui, eu sou bem partidário disso, porque na medida que você fala que a relação com o divino depende de um sentimento que você não consegue expressar, bom, não tem o que conversar sobre isso muito, né? Você vai cair na retórica, né? Não tem. Para trazer isso para um debate público, como um caráter de conhecimento, como um caráter de científico mesmo, é o estoicismo, né? Lógico, pode haver outras abordagens, né? Não quero descredenciar outras abordagens, mas eu acho que o estoicismo é muito forte aqui, né? A gente havia comentado, né, antes sobre aquela teoria da teoria Gaia, né? Nós Isso. conversamos pelo WhatsApp, que a teoria Gaia fala em propósito, da vida, né, na Terra, né? Que ela é diferente de uma perspectiva estoica, porque ela não entende, por exemplo, que o mundo tem alma, como os estoicos afirmam, né? Mas eles entendem que a vida colabora para a manutenção do ambiente da sua existência. Não, ou seja, ele vai um pouco além de Darwin, ou seja, não é só uma questão da própria manutenção daquela espécie, como espécie isolada, não, é uma espécie que é uma vida que está num contexto, e esse contexto é alterado pela própria vida também, né? Que essa é a teoria esqueci o nome do autor, acho que é James Lovelock, é isso? Pode ser, pode ser. E ele isso, e ele fala sobre a perspectiva que ele tem como um estudioso que estudou de química, né, que estudou química e geologia ou algo assim, né? Que ele estudou para pesquisar a vida em outros planetas, né? Que ele estudou ele foi contratado pela NASA para pesquisar isso, estudando também, aí estudando em comparação com a atmosfera terrestre, relacionando a atmosfera terrestre com outras atmosferas com outros planetas, né? Ele surgiu com essa hipótese, né, de que a própria vida cria mecanismos para a sua existência no meio, ela afeta o meio para se preservar. Então, e isso no início foi considerado muito pseudociência e tal, mas cada vez mais, principalmente pelos debates de ecologia, isso tem se tornado uma teoria bem relevante e com uma seriedade acadêmica, né? Então, de alguma forma, então, eu não tenho muito conhecimento para debater isso, mas de alguma forma a ideia de um propósito para a vida, de um desígnio aqui para a vida, volta à tona, né? Depois de Darwin. É diferente do estoicismo? É diferente de um animismo, né? Que vai dar alma para as coisas, para o planeta? É diferente. Mas a teleologia volta para o debate, ok? Então, esse negócio de que tudo se move ao acaso e as coisas se dão ao acaso, que para o estoicismo não faz sentido, dentro dessa teoria dessa teoria começa a ser questionável, né? Essa visão darwiniana, né? Que a gente sabe que tem ecos do epicurismo aqui também, né? E que era uma escola que se opunha aos estoicos. Então, e é interessante, não sei se quer colocar mais alguma coisa, mas só para retomar a questão lá que me veio antes da gente conversar aqui, que é como, então, se
como é que os estoicos entendem a crença, né? A palavra crença nesse contexto de pensar, então, um divino, né? Bom, crença a gente pode diferenciar a crença de episteme, se a gente pegar aqueles parâmetros platônicos, né? Comparando opinião, doxa, crença, e episteme, que seria o conhecimento, que seria a crença verdadeira justificada, ok? Mas a gente também pode entender a crença como fé, ok? Dentro dessa perspectiva, como fé, né? Existe um termo específico que era utilizado para traduzir a ideia de fé, aliás, que nós traduzimos por ideia de fé, que é a pistis, que aparece também no Novo Testamento. Uhum. Só que a pistis, eu pesquisei bastante sobre esse assunto, até vou procurar aqui onde eu coloquei, que eu tenho aqui nos meus resumos, aqui nas minhas anotações. Essa pistis aqui, onde é que está? Procurar. Não sei quanto tempo nós temos, Fernando. Vamos lá, tempo que nós fizemos. Essa pistis dentro de uma visão diferente do que nós entendemos como fé nos dogmas, artigos de fé, né? Como se fala, como passou a se falar, a pistis dentro do estoicismo e dentro até mesmo da filosofia antiga poderia muitas vezes se referir também ao divino, mas ela é assim, a gente pode traduzir como uma confiança, uma lealdade, ok? E aqui, por exemplo, em Estobel aparece que a pistis é aquilo que acontece com o sábio que confirma o que ele havia suposto. É uma confirmação do que se supõe. Por isso que também tem essa relação de lealdade, né? Porque se supõe aquilo, você se mantém junto com aquilo, ok? A questão é, se o sábio, por exemplo, ele não vai ser persuadido de uma maneira falsa, ele vai ser persuadido corretamente, que ele é sábio, ok? A gente está num paradigma aqui, numa hipótese ideal, né? Na hipótese máxima, ok? Então, quando o estoico fala na confiança, na pistis, na fé, eu não gosto de usar esse termo, mas só para a gente ter uma ideia, na natureza, no que ocorre na natureza, é uma confirmação correta do que se supõe. Então, quando o Epiteto fala também em confia, ele fala isso, confia, vai, confia, né? Ele fala também em dois sentidos, basicamente, uma confiança nas suas próprias capacidades, ok? Tanto é que eu tratei isso como até na minha dissertação de mestrado, que isso não é uma simples paixão, né? Mas é na medida em que você vai confiar nas suas capacidades, é porque você tem noção das suas capacidades, né? É que você pode estar meio ali balançado, né? Mas se você relembra as suas capacidades, os ensinamentos que você teve e que você viu que estavam certos, não, é verdade. Aí você vai confirmar o que foi ensinado, ok? Nesse sentido que a gente fala na pistis, essa confiança. E quando o Epiteto, no segundo sentido, ele trata da confiança, né, com relação ao que é externo, com relação a externo a si, a natureza, o que é? Isso se refere à regularidade dos fenômenos, né? Bom, eles eram tomados pela ideia da regularidade do dia e da noite, da passagem do ano, das estações, e isso revelava uma regularidade que só poderia partir de uma inteligência, ok? Então, é nesse sentido que se entende, poderia entender aquilo que a fé de Epiteto, mas não é fé, é essa confiança, né? Essa confiança
no divino, ok? Alguém poderia dizer, tá, mas essa regularidade, tudo bem, não pode ter nada de intenção divina, porque é simplesmente um mecanismo, ok? Não tem nada a ver com isso. Mas para os estoicos, o Deus, ele é justamente isso. É o que mantém uma lei. Uma lei física é divina porque ela é inquebrantável, ela é uma lei. Tá, mas então como é que nós vamos poder falar de uma diferenciação aqui? Que é a crítica dos céticos aos estoicos, né? Isso. Como é que vamos falar de diferenciação? Porque se a lei é necessária, né, que vai acontecer e que se mantém, uma lei física acontece e se mantém, para que divino? Né? Para que o divino? Aí eu vou dizer, não, é que vocês não pegaram o ponto. Como o divino é justamente essa regularidade, a diferença, e a crítica cética é basicamente o seguinte, então, cadê o mérito das coisas, se tudo tem uma regularidade? Tipo, se alguém fizer uma coisa boa ou má, né? Cadê a premiação do divino? Onde é que ele vai aparecer, né? Seja para ajudar aquele que está fazendo bem, seja para punir aquele que está fazendo mal, né? Onde é que o divino vai aparecer aqui, né? E os estoicos dizem o seguinte, não, na verdade, minto. Na verdade, isso é a crítica cética que aparece do livro do Cícero, mas como ele coloca a crítica cética no final do livro, isso fica sem resposta, né? Então, o que eu vou dizer aqui é o que um estoico poderia replicar, que é o seguinte, na verdade, o divino aparece na forma como as pessoas lidam com isso. Por quê? Porque a premiação ou a punição, ela está na nossa própria ação. Se você não agir, não compreender de fato como são as coisas, a sua vida vai ser infeliz. Por quê? Porque você vai querer alguma coisa, epitetianamente falando, e aquilo não vai ocorrer. E quer alguém mais frustrado do que querer alguma coisa e isso não acontecer? Agora, se você age bem, com conhecimento sobre as coisas, você entende que você não pode dominar coisas que estão além do seu alcance e que a regularidade do mundo, nós não temos que alterar isso, porque isso é maior que nós. Nós temos que entender como nós nos encaixamos nisso tudo. E a partir do momento que a gente vê que a forma que nós nos encaixamos nesse mundo depende do nosso comportamento perante isso tudo, é aí que está a nossa premiação. Nós não vamos ficar frustrados com as coisas, nós vamos lidar com as coisas como nós precisamos lidar. Como é que eu vou lidar com a doença? Que nem alguém lamentando sua sorte, fica reclamando o tempo todo, ou não? Ou dignamente, como um ser humano, pode fazer da melhor forma possível, procurando, claro, sua cura, mas sabendo que isso também está além, né? Porque eu sou um ser mortal, está além da minha capacidade, porque eu sou um ser mortal, eu posso morrer, eu posso fazer o máximo que eu puder. Essa é a conformidade à natureza, é isso? Exatamente. É a conformação tanto à natureza externa, ao destino, podemos dizer assim, e a conformação com a sua capacidade humana. É aquilo que Crisipo falou. É tanto a conformidade consigo mesmo, com as suas questões individuais como ser humano, quanto com o mundo ao nosso redor. Porque o Deus está em tudo. E aí Epiteto ele enfatiza o divino que está dentro de nós. Então, como que nós vamos entender uma perspectiva de relação com o divino que não seja a partir de uma religião revelada, por exemplo? O estoicismo é uma grande opção. E ele não precisa ficar tentando dizer que o divino existe para poder agir. Não. Ele simplesmente revela o divino. O Epiteto fala, ele fala, eu vou justificar a ti, né? Falando de Deus, ele fala, eu vou justificar a ti mediante as minhas ações, mediante a minha conduta, né? Então, ele não precisa ficar tentando criar
convencer alguém. Ele pode falar, olha, é importante você ver que existe o divino, porque tem a regularidade das coisas, as leis aqui. A lei é divina, a lei do Logos é divina. Então, você vendo isso, você já está vendo o divino. E é importante você entender isso, que existe o divino. E o divino é isso. O divino é isso. E depois, você vai trabalhar, então, a ética epitetiana. Mas quando ele fala do divino, ele fala dessa perspectiva. E isso não tem nada a ver com uma espiritualidade, uma religiosidade que se prende ao divino na esperança de algo melhor para si. Não. Não é. Você não se agarra ao Deus esperando algo melhor por se agarrar a ele. Não. Você manifesta o divino em si sem a esperança de um mundo melhor. Você revela o divino na sua humanidade. Porque dentro da humanidade nós somos a parte animal, como o Epiteto diz, e uma parte divina. Nós somos esse meio do caminho. E quando nós agimos como um ser humano da mais alta forma, nobremente, nós estamos sendo divinos e nós estamos mostrando o divino. Muito bem, Diogo, muito bom. Fantástico, né? Muito bom. Essa vai ser tua tese. Tem muito mais coisas aí, maravilha, maravilha. Muito bom. O estoicismo tem muito a nos responder sobre muita coisa, né? Devidamente estudado, saindo dessas leituras perspectivadas da história ou, né, ou rasas. Tem muito. E até isso eu queria falar contigo, né? De repente, chegando ao nosso último assunto, Diogo. Como é que tu vê o estoicismo no Brasil, né? A gente fez alguns encontros já de estoicismo. Eu não sei se tu partilha comigo mais um pouquinho. A percepção, olha aí, a percepção de que o estoicismo feito no Brasil, graças ao professor Aldo Dinucci, né? Tarquini, muitos outros, né? Mas o estoicismo feito no Brasil é um estoicismo diferenciado no mundo. Enquanto que tem um estoicismo nesse da fortaleza interna, que os norte-americanos gostam muito, né, por causa do individualismo, da meritocracia, né, tudo aquilo, mitologia em cima do estoicismo. Né, um estoicismo continental, europeu, foi muito para o lado terapêutico, né, porque o estoicismo também está dentro das terapias cognitivas, né, se as emoções, se as patologias, fatos, elas têm uma característica racional, são fundamentalmente racionais. Então, né, as terapias cognitivas se fundamentaram em Epiteto, né? Albert Ellis agradece a Epiteto e ao manual por fundar, né, a terapia cognitiva comportamental em cima do estoicismo. Então, e aí no estoicismo continental europeu tem muito a ver com terapias. E o nosso parece que o nosso grupo, sem ter um objetivo claro estabelecido, acabou todo mundo, né, estudando um humanismo, né, um certo, como agora mesmo você falou, né, é uma divindade que se manifesta divino no humano, né, nesse humanismo. Né? Então, parece que o nosso humanismo, nosso estudo no estoicismo no Brasil manifesta uma forma de humanismo, né? Então, o que tu acha disso? Né, se tu concorda ou não? E como é que tu vê os estudos, né, do estoicismo no Brasil hoje? Excelente questão, né? Excelente. Bom, estoicismo no Brasil tem alguns estudos mais marginais, outros mais reconhecidos, né? A gente tem aquele estudo do Padre Milton Valente, excelente estudo do estoicismo, da ética estoica em Cícero, excelente. Ganhou premiação na Europa, na época, melhor tese na França, né? Foi um evento lá que não, normal. Teve uma luta toda para publicar aqui. Bom, pular essa parte. Temos a Raquel Gazola, uma grande entusiasta, autora de um excelente livro sobre estoicismo. Orientou aí, por exemplo, eu vi
Luizir de Oliveira, que escreveu sobre vontade em cênica. Eu tenho esse livro muito bom. Temos alguns outros estudos, claro, por aí, mas eu só estou mencionando alguns que eu acho que são importantes, né? Mas até então estava cada um, né, no seu canto, assim, né? A Raquel no Rio, o Milton Valente aqui em Porto Alegre, isso uma distância de 30 anos um do outro, né? O Luizia depois foi, né, orientado aí pela Raquel, e alguns outros estudos interessantes. Mas, de fato, eu acho que como um movimento mais organizado, aí eu acho que é aquele que nós entramos, né? Com aquele primeiro colóquio sobre Epiteto, lá em Aracaju, no qual nós fomos e encontramos o Aldo, organizador, tradutor, de Epiteto, o Tarquínio, né? Acho que estava finalizando o doutorado na época, a Fernanda, no Rio de Janeiro, que tem feito cursos, né, sobre estoicismo, com grande Danilo Patucci propriedade. estava lá também, de São Paulo. Danilo Patucci, de São Paulo, que agora, né, recentemente terminou a dissertação dele de mestrado sobre atenção, em Epiteto também, né? Lógico, o foco aqui é Epiteto, mas que trouxe também um estudo mais organizado e um debate mais organizado também dentro do estoicismo, né? Acho que ainda a gente... Lógico que tem outras pessoas que pesquisam também bastante Sêneca, né? Principalmente Sêneca na questão literária, mas eu quero dizer é uma questão mais assim de, de um grupo mais que fomenta o assunto e que trabalha aquilo e que discute, né? Não uma coisa isolada, assim, né? Posso estar equivocado, também não sei de tudo, né? Mas a impressão que eu tenho é essa, né? Que o estudo ficou mais organizado nos últimos anos. E eu acho que os rumos que o estoicismo tem tomado no Brasil, eu tenho ficado muito feliz com isso, assim, porque, como você disse, né, o nosso estudo é diferente, por exemplo, do que foi o tema de estudo das paixões, que foi focar, né, que do início do século XX, início do século XXI, final do século XX, que se focou bastante na psicologia e na forma como o estoico reage ao mundo, ok? E isso vem a calhar, né, com uma perspectiva individualista de um mundo também, né? E essa perspectiva influencia na forma como se interpretam as coisas, né? Não estou dizendo que quem fez esse estudo tenha uma visão egoística ou individualista das coisas, não. Mas a gente sabe que, inevitavelmente, a influência de um pensamento é, é, mais individualista, ela é uma influência do hemisfério norte. A gente sabe disso, né? Tanto com seus ônus, com seus bônus, entendeu? Tem a parte boa, né? Da questão da liberdade, um pensamento autônomo, claro que tem, né? Mas tem os seus ônus também, né? Que é não atentar e não trabalhar tanto, não focar tanto naquilo que é o cosmopolitismo, na relação social e na relação com o ambiente, com o meio ambiente, com a natureza, com o cosmos, que é uma perspectiva estoica completa, na minha visão. Claro que tem estudos deles que tratam disso, mas não é, até porque basicamente os estudos mais proeminentes são do hemisfério norte, né? É uma coisa mais recente, os estudos latino-americanos, e não sei como é que são os africanos, por exemplo, né? Mas do hemisfério sul. E a gente tem, então, por exemplo, depois estudos ali do mexicano, do Ricardo Salles, e do chileno, do Marcelo Boeri, né? Que eles vêm como uma tradição que coloca a América Latina no debate, né? O Brajkovic, que estuda Epiteto aqui na Argentina, e deve ter vários outros aí que estudam outros históricos também, né? Mas a gente sabe dessa proeminência no século XXI aí desses filósofos latino-americanos. Mas ainda assim eu acho que eles estavam ainda dentro de um paradigma de discussão europeu, né?
São excelentes, excelentes. Mas o que eu quero dizer assim, é mais uma questão de foco. Eu acho que no Brasil, a questão do foco, não é questão de ser melhor ou pior, é só foco. No Brasil, a questão do foco nas relações comunitárias, naturais, e agora também, nessa minha ênfase aqui, espirituais, né? Não é religioso, é espiritual, uma espiritualidade cósmica, digamos assim, natural, né? Que se aproxima, inclusive, daquilo que o Aldo já está trazendo, que é uma visão dos povos, dos nossos povos originários aqui, os indígenas, né? Se aproxima, sim, porque tem essa relação de respeito com a natureza, né? Eu acho que isso é uma questão brasileira, entendeu? Uma questão que você trouxe na sua tese de doutorado, que é a relação do como é que funciona as relações sociais, né? O cateco, né? Esses atos que são adequados de nós fazermos, né? Isso tem uma relação comunitária inexorável, né? Tanto que Então, eu dou eu a acho ênfase que eles são atos adequados sociais. Senão eles perdem o sentido disso. isso. Então, na minha opinião, essa nossa contribuição, a gente tinha que começar a colocar mais textos em inglês, sabe? Mais textos em inglês, talvez, essa ideia de fazer um compêndio, a gente poderia fazer em português, já pensando em fazer uma tradução para o inglês. Porque eu acho que nós temos muito a contribuir por essa perspectiva. Como eu disse, não é uma questão de ser estudos melhores ou piores, não é isso. Até porque os europeus e os norte-americanos já têm uma tradição muito maior do que nós, ok? Mas é uma questão de viés, uma questão de enfoque. E dentro dessa questão de enfoque, eu acho que nós temos a contribuir muito, porque a nossa contribuição aqui, ela passa por uma visão abrasileirada, digamos assim, e latinizada das coisas. E querendo ou não, mais latinizada é mais próximo do estoicismo do que né, em inglês, né? Eu acho, pelo menos, né? Então, se a gente vai falar isso em estoicismo em português, eu creio que a gente consegue abordar algumas coisas, às vezes, até mais próximas em função da língua do que em inglês, por exemplo. Isso é uma coisa legal, né? Que o Aldo fez muito. Ele incentivou, e eu acho que nós pegamos isso, né? O estudo original dos textos, né? Aprender o grego antigo, saber ler o grego antigo, ir lá, saber procurar um bom dicionário, boa etimologia, compreender como é que está sendo usado. Isso é fundamental para a pesquisa, né? A gente ir direto. E eu também acho que a nossa língua portuguesa é muito melhor para tradução, né? Do que a língua inglesa, né? Então, acho que isso também. Hoje, no Brasil, quem quiser fazer um trabalho sobre estoicismo como tu fizesse lá no teu TCC, se alguém que nem o Diogo quer fazer hoje um TCC no estoicismo, pode pegar literatura praticamente só da língua portuguesa. Praticamente. Porque só o que o grupo tem produzido desde 2016, eu acho, né, Diogo? A gente foi lá, né? É impressionante. Assim. As traduções do Aldo já está traduzindo quase, né? Já traduziu todo a Diatribes 1, né? Do Epiteto. Então, hoje nós temos assim as traduções diretamente do grego para o português. Temos artigos, livros, né? Aqui o do Diogo, né? E dos outros, pela editora FI. Depois eu vou deixar lá também o link no vídeo, na descrição, para o pessoal acessar. Eu acho que nós temos assim já estamos fazendo ainda, muito que fazer um grande trabalho, mas aí é uma coisa importante, né, Diogo, a tradução para o inglês, fazer texto em inglês, porque academicamente o texto é bom quando é citado. Como é que sabe se o texto é bom? Quem cita mais. Então, né? E para ser citado, porque é um trabalho relevante para ser citado, não é citado porque, né? Porque se é um trabalho relevante, ele vai ser citado. A gente tem que apresentar também, eu acho, tem uma grande razão em fazer textos em outras línguas, de repente em espanhol também, né? Mas fundamentalmente em inglês. A questão das traduções, você acha que está falando de epiteto, né? Porque dos estoicos, até em inglês não temos traduções
que dão conta dos fragmentos, por exemplo, né? O Anthony Long fez um apanhado, ótimo apanhado, claro, com certeza, mas não é, né? Não consegue, não traduziu, por exemplo, o Stoicoro, né? Quem traduziu o Uhum. Stoicoro basicamente foi ali, tem a tradução em italiano, né? Do E só Hadith. que traduziu. Outros textos, né? Nós temos em espanhol, nós temos em, em outras línguas aí, mas não é o Stoicorum, são os fragmentos todos ali, que, né? Não temos, né? Em português, não temos em inglês, temos ali em italiano, né? E em espanhol também tem aquela edição que eu até te mandei do Boeri e do Salles, que é excelente, né? Que eles são scholars na maior acepção do termo, Isso. assim, né? Pesquisadores excelentes de tradução e de comentário. Então, é no nível do Antônio Long, só que na Liga Espanhola. Então, nossa, é fantástico, né? Eu até descobri um texto agora, é, é, em espanhol, que é a tradução do La Estoa do Pollens, Max Pollens. Uhum. Saiu em 2021, né? Que eu estava sempre no italiano, Italiano, né? né? Que lógico, é em alemão, depois foi traduzido para o Isso. italiano e recentemente saiu essa tradução para o espanhol e facilita bastante, pelo menos para mim facilita Ótimo. bastante, né? Então é mais um texto aí que divulgar, né, para o pessoal que gosta de estoicismo. Mas ainda, né, nós temos essa dificuldade de termos textos de português, de Crisipo, de Zenão, de Cleantes, né? Nós não temos todas as diatribes ainda, mas temos o Isso. manual, com bom estudo, temos a diatribe 1. É um processo, né? Como você falou, é muito trabalho. Eu não sou um tradutor, não estudo grego para traduzir, mas eu acho que é um grande desafio que fica aí para quem vai se propor essa tarefa. Eu, pelo menos, por enquanto, não tenho essa pretensão, assim, né? Muito novo ainda, Diogo, tem muito pela frente. Bom, eu não tenho essa pretensão ainda pela frente. O meu estudo do grego não chega nesse nível, claro, né? Ainda mais com a pandemia. Eu fiquei muito tempo sem estudar o professor de grego, né? O Eduardo, como tu conhece, eu teve aula com ele Fantástico, Eduardo. também, Eduardo. né? A gente ficou tempo sem estudar, estamos voltando agora, então é tudo um processo bem Ah, devagar, né? O grego é um processo lento, né? Então eu não tenho condições de fazer uma tradução, longe disso, né? É mais um estudo que eu tenho, pelo menos por enquanto, para poder, em trechos, a gente olhar os termos, ver como eles são empregados, ok? Fazer comparações, tradução comparada e tal, né? Mas eu acho que é um desafio aí para quem se dedica à língua mais especificamente para a tradução. É um ótimo desafio. Imagina traduzir o Stoicorum, fantástico, né? muito bom. Diogo, queria agradecer, então, esse baita bate-papo. Teria muito mais coisa para a gente conversar, então vai sobrar tempo para outros vídeos. É. Espero trazer outras pessoas aqui para conversar sobre estoicismo. E queria te agradecer muito esse papo. Eu sou um admirador, falo para todo mundo, né, que te conhece, um admirador do teu pensamento filosófico. Eu acho que tu é o filósofo por essência, seja o que tu queira dar de tradução para essa palavra, né? Mas tu tem o pensamento histórico, metafísico, espiritual, tu tem um alcance das coisas que tu lê que eu fico admirado. Eu sempre aprendo demais cada vez que eu leio um texto teu ou converso contigo sobre estoicismo, sobre filosofia em geral. Então, muito obrigado. Vou deixar todos, depois tu me passa aí os teus links que tu tiver para acesso, que eu vou deixar no vídeo para o pessoal entrar em contato contigo, quem quer saber mais sobre estoicismo. Te agradeço muito hoje a presença aqui no Escafandrista Filosófico e fica à vontade para falar agora. Obrigado pelo convite. Podemos conversar mais em outras oportunidades. Eu gostei bastante. Ficou bem longo o vídeo, né? Acho que dá para Eu depois. nem vi quanto tempo deu, porque aqui ó, vai passando, eu nem vi. Sem óculos eu não enxergo. Mas hoje em dia dá para editar, fazer muita coisa, né? É, Dá para depois é para você ver. Mas ficou muito bom poder conversar sobre isso. Eu acho que eu gostaria de poder falar mais também sobre a minha tese, mas ao mesmo tempo não tem como falar tudo, né? No é, espaço de tempo e se a gente começa a entrar em nível muito
muito difícil, muito acadêmico, eu acho que também foge um pouco a proposta também, né? Então, isso aí talvez a gente possa discutir em outros momentos aí. E se você quiser, talvez fazer um vídeo com uma discussão mais Claro, pormenorizada, a gente pode fazer também, claro que sim. né? Acho que Até vai ter gente que porque... vai querer ver, sim. Tem gente, bastante gente procurando Então... estoicismo, com certeza, claro que sim. A Então, gente isso foca aí. daí num estudo mais enraizado nos termos. Acho que vai ser fantástico. Aí vamos para dentro mesmo, né? Muito bom, Excelente, excelente. muito bom. Obrigado, Fernando, pelo Eu que convite. agradeço, Thiago. Obrigadão. Tá? O pessoal que quiser saber mais, então, por favor, comentem aí, deixem comentários, perguntas, que qualquer coisa eu passo para o Diogo, e se o Diogo deixar ali um link, alguma coisa, é só entrar em contato com ele, o e-mail, de repente, né, eu coloco na descrição. Tá bem? Ok. Muito obrigado, Diogo. Valeu. Até a próxima Então, vez. até mais. Tchau.